estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Cida e é um imenso prazer estar aqui com vocês novamente, podendo contar e levar vocês para mais um espaço maravilhoso da nossa cidade. E onde será que nós vamos? Ah, estão vendo ali, né? Na nossa tela. Isso mesmo, vamos ao Portão Cultural. O que será esse Portão Cultural? É um espaço multicultural. É um prédio único, mas um espaço de cultura. E quando a gente fala em cultura, o que é que vocês lembram? Muito bem, livros. Isso, livros nos trazem muita cultura. Isso mesmo. Cinema traz cultura. Isso aí. O que mais? Teatro, olha só, né? As grandes apresentações, as grandes representações, motivos de muitas reflexões e também de divertimento, não é verdade? Ah, bem lembrado! As artes plásticas, e isso, artes visuais, museus, isso aí. Então, o espaço que nós vamos visitar hoje é um espaço bem antigo na nossa cidade. Mas assim, vamos conversar lá do início dessa história. Observem bem essa imagem. Olhem bem atentamente enquanto eu vou falando. Procurem os detalhes. Qual desses prédios será que nós vamos visitar? Olhem bem lá no fundo, há um prédio com arcos, com um aspecto assim meio de concreto. Esse mesmo, esse prédio aí, na frente de um terminal. Então, esse prédio é um complexo arquitetônico, hoje chamado de Portão Cultural. Tem mais ou menos 4.000 metros quadrados, isso mesmo. Está localizado em frente ao terminal do portão. Um prédio com forma modernista, feito de concreto e vidro. Fica naquilo que a gente chama de coração do bairro do Portão. Isso aí. Mas antes da gente viajar para esse lugar, maravilhoso por sinal, que tal relembrar os nossos velhos hábitos? Isso aí, gente. Nós vamos pegar os nossos materiais, fazer a anotação da aula. Olha lá. Proposta pedagógica, Portão Cultural. Professora Cida, a data de hoje, não esquece. E aí, vamos higienizar as nossas mãos, certo? Enquanto vocês se organizam aí, nós vamos dar um minutinho. Daqui um minutinho eu tô de volta com vocês. Muito bem, vocês com certeza higienizaram as suas mãos aí com água e sabão, não é verdade? Eu, como não tenho nesse momento, vou usar o álcool, que é muito importante nos momentos em que nós não temos água e sabão para lavar as mãos. Ok, estamos prontos para a nossa aula, certo? Então, vamos lá. Este prédio tem uma história, e uma história de longa data, inclusive uma história pela qual a minha vida passa. É verdade, porque eu sou moradora daquela região, da região sul, e aproveitei muito durante a minha adolescência esse espaço do Portão Cultural. Mas ele não se chamava assim não. Vamos ver? Muito bem. Esse aqui é um prédio que foi projetado em 1977.
Isso mesmo, ele foi projetado. Suas obras começaram em 1978. O arquiteto Marcos Prado projetou esse prédio para ser um terminal de ônibus, um terminal rodoviário. Isso mesmo. Só que as obras pararam e a coisa não andou. Muito tempo mais tarde, com a inauguração do terminal de ônibus do Portão ali na frente, lembram daquela foto, aquela primeira foto? Tinha o terminal e o prédio estava atrás, não é verdade? Então, com a inauguração, o prédio que foi projetado para ser um terminal rodoviário perdeu sua função. Muitos estudos foram feitos, lembram da data? 1978 começou a construção, não é verdade? Então, somente em 1983 é que alguém pensou em fazer alguma coisa com aquele prédio. E aí muito se pensou, muito se projetou, e aí ele foi adaptado para ser um complexo cultural, com atividades e um espaço para cultura. E foi tão bem organizado que ele foi inaugurado, o projeto foi adaptado e em 1986 já começaram as obras de reorganização dele, né? Porque ele foi projetado para uma coisa que não ia ser mais, então precisou de algumas reformas. E aí, um tempinho depois, lá em 1988, ele estava pronto e foi inaugurado em meados de junho. E foi inaugurado como Centro Cultural do Portão. E aí que a minha vida começa a passar por esse caminho, né? Eu era adolescente na época e aproveitei muito as atividades que eram propostas nesse lugar. Era um espaço onde muita gente frequentava. Vocês estão vendo nessa imagem aí, ó? Isso, olha só. MUMA, tá escrito MUMA. Ah, mas MUMA não era o nome, né? Era Centro Cultural do Portão. MUMA era um museu que estava dentro desse complexo, porque ele foi reformado para ser um centro de arte, certo? Muito bem. O MUMA chamava-se Museu Metropolitano de Arte de Curitiba. Guardem esse nome, nós vamos conversar um pouquinho sobre ele mais para frente, certo? E o Centro Cultural do Portão, então, passou a funcionar a partir de 1988 até o ano de 2005, com múltiplas atividades culturais. Mas, claro que até 2005, sem muitas reformas, o prédio novamente estava com algumas fragilidades, precisando ser reformado. E aí, na época, né, nossos governantes fecharam e ele ficou lá esperando novos projetos. E esse tempo passou, gente. Passou por muitos e muitos anos e somente em 2012 esse prédio foi revitalizado. E aí ele foi rebatizado. Era Centro Cultural do Portão, não é verdade? Muito bem. E aí ele ganhou um novo nome, o Portão Cultural, que é o nome da nossa aula de hoje. Muito bem. Não foram descaracterizadas nenhuma parte da sua fachada, apenas foram acrescentadas, observem bem aí, ó. E isso, um envidraçamento naquela parte onde era a escada, porque era tudo aberto, não é verdade? Então, para proteger as obras e os visitantes, eles fizeram paredes de vidro, que já haviam várias ali no local, então só acompanharam a mesma técnica. Observem ali o novo nome, já, né, Portão Cultural. Isso aí. E aí, então, esse espaço foi democraticamente devolvido à sociedade curitibana para que, em suas múltiplas atividades, ele pudesse servir a população, porque essa é a sua função, certo? Muito bem. E, diante de tudo isso, o que será que esse prédio, como será que esse prédio ficou, então, após a reforma? Nós buscamos e achamos um vídeo muito especial que vai contar para vocês um pouquinho dessa transformação, porque em 2017 o prédio do Portão Cultural ganhou uma reforma especial. Por que tão especial? Porque todo o acervo cultural de quadros e obras que ele mantém precisava de algumas reformas estruturais, isto é, aquelas que a gente não enxerga.
E tudo isso foi despertado justamente no momento em que nós perdíamos um grande bem do nosso patrimônio cultural lá no Rio de Janeiro, que era o Museu Nacional, que foi tomado pelo fogo. Então, a cidade de Curitiba, já bem antenada, resolveu fazer uma reforma ali, colocando muitas coisas que pudessem proteger esse acervo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, vamos curtir o vídeo. Revoga-se o antigo abandono. O incêndio do Museu Nacional de Belas Artes na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, nos ensinou que é preciso cuidar dos bens culturais. E eu me lancei a devolver a Curitiba o Museu Metropolitano de Arte do Portão, a Casa de Leitura Wilson Bueno, o Cine Guarani e o Teatro Antônio Carlos Craide, completamente revitalizados e bem cuidados. Entre a escultura de Tomio Otaki, na Praça dos Eucaliptos do Portão, e o Terminal do Portão, nasce a perfeita conservação do Centro Cultural. O Museu Metropolitano de Arte brilha, com reserva técnica climatizada, à prova de fungos e de umidade, para preservar os tesouros de artes plásticas e os acervos da Fundação Cultural de Curitiba. Há um sistema de alarmes de incêndio, há a regulação do Corpo de Bombeiros, telhado e forro foram trocados para não haver goteiras quando chover, porque em Curitiba costuma chover, embora tenha parado de acontecer. Tudo foi pintado e tudo será brilhante com iluminação cênica. É a minha Curitiba bem cuidada. Também no Museu Metropolitano de Arte do Portão, Curitiba minha querida. Mais pudesse, mais faria. Que beleza e satisfação poder acompanhar a nossa cidade nesse momento, não é verdade? E toda a preocupação com seus bens culturais. Fico muito feliz em ter de novo esse complexo tão bem protegido. Mas então vamos lá, vamos visitar mais de perto cada espaço desse complexo arquitetônico? Vamos lá? Então, o primeiro espaço que eu trouxe para vocês é o MUMA. E isso, lembra lá na primeira fachada, MUMA, Museu Metropolitano de Arte? Isso, com a nova reforma, ele ganhou um novo nome, passou a ser Museu Municipal de Arte, mas isso não tirou em nada a sua função. Ele continua com a sua função principal, que é apresentar às pessoas obras de arte e fotografia e outras coisas mais, né? Até exposições cujas crianças podem brincar, exposições interativas. Vocês já vão conhecer um pouquinho melhor. Então, olha lá, o MUMA, gente, é o antigo Museu Metropolitano de Arte. Mas, a partir de agora, a gente vai conhecê-lo somente como Museu Municipal de Arte. Ele tem cerca de 3.800 obras em seu acervo. Vocês sabiam disso? De artistas como Poti Lazarotto, Andrade Muricy, Mohamed El Assal, Cleusa Salomão, Jorge Carlos Sade e Ben-Ami. São artistas muito importantes cujas obras foram doadas e fazem parte do acervo do museu e da Fundação Cultural de Curitiba, que é quem cuida do espaço. Vamos conhecer melhor então? Muito bem, olha só. A sala de exposições número 1, isso mesmo, o nome dela é Sala de Exposição 1, ela ainda não tem um nome, né, específico. Nesta sala, a gente encontra atualmente, nesse momento, uma exposição da artista Yara Martins, isso mesmo. O nome da exposição chama-se De Profundis. O que será que isso quer dizer pra gente? Pois é, só indo lá para conhecer. Mas a gente pode observar aí, ó, observem bem de pertinho na tela, alguns espaços desta exposição, algumas obras da Yara. Será que você consegue entender o que será que ela quer nos contar? Então, a Yara, gente, trouxe temas assim, ó, como desastres ambientais, pessoas de rua, pessoas desabrigadas, pessoas em situação de rua, né?
e ela nos trouxe dentro das suas obras esses temas. Só que a gente precisa chegar bem perto das obras e observar com bastante atenção o que a autora quis nos contar. Porque ela usou para isso materiais como concreto, pano, tecidos, blocos de concreto, poliestireno, isso, uma espécie de borracha, né? Uma espécie de espuma também. Várias coisas diferentes que a gente pode observar bem de perto quando for visitar o museu. Pois é, porque sua entrada é gratuita, isso mesmo. Muito bem, esta obra, gente, também pode ser vista por meio de um tour virtual. É só acessar o site do museu. Mas olha, a gente preparou com muito carinho um trechinho desse tour virtual. Nós gravamos esse tour virtual para você saborear um pouquinho dele. Mas ele é longo, então você só vai ver um trechinho. Vamos curtir juntos? E então, gostaram? Ficaram com vontade? Entra lá no site do museu, acessa o Tour Virtual 360 Graus e curte essa exposição inteirinha. Eu aposto que você vai gostar. Lá também você vai poder ler um pouquinho sobre o que a artista quis dizer, quis nos contar sobre essa exposição. Afinal, a arte serve para isso, né? Despertar reflexões e os nossos sentidos, provocar um pouquinho da gente, certo? Muito bem, a outra sala do museu é a sala Domício Pedroso. Ah, essa tem nome, isso mesmo, ela homenageia um grande artista plástico aqui do Paraná, que foi precursor, pioneiro, assim, um dos primeiros a trabalhar com arte abstrata. Então, ele é do abstracionismo, isso mesmo. Nas aulas de arte, vocês vão poder entender um pouquinho melhor sobre isso. Nesse momento, ele está com uma exposição de quadros da artista plástica Luciana Silveira. A gente não tem um tour dessa sala, mas para você entender, então temos duas salas já que vocês conheceram do MUMA, certo? Vamos para a próxima? Garanto que essa vocês vão gostar muito. Olha só, o que será isso?
Esse é o Centro de Arte Digital. Observe bem de perto, chega bem perto da tela aí. Olha lá o que vai surgir. Muito bem! Esta é a forma de arte mais moderna que a gente tem agora. Isso aí. É uma arte digital. Ela utiliza os recursos digitais para fazer interação com o público. Observem ali, ó, parece um guarda-chuva, monitores de TV. Isso mesmo. No guarda-chuva, a gente fica bem embaixo dele e consegue ouvir os sons, que contam um pouquinho do que está aparecendo nos monitores da TV. Alguns outros monitores filmam a rua, então a interação é com as pessoas que passam lá na rua. Nós podemos ver a arte de uma outra forma, estamos lá e cada vez passam pessoas, carros, ônibus diferentes e estão sendo colocados nesse painel de monitores aí. Mas a arte digital, esse centro de arte digital também tem uma salinha. Observem lá. Isso, olha, o Centro de Arte Digital é um espaço em que muitas pessoas podem colocar a sua imaginação para trabalhar. O que vocês estão vendo lá? Algumas figuras geométricas coloridas, né? Muito bem, observa bem de pertinho aí agora, chega próximo da sua TV. Olha lá, tem alguém lá. Esse alguém sou eu mesma, no dia que eu fui visitar lá para poder montar essa aula. E ele está me identificando como humana e ainda colocou um percentual, vejam bem. Olha só que bacana. Então, a arte digital, gente, é uma arte que necessita da interação das pessoas que visitam para ela poder acontecer. Então, quando eu entrei na sala, eu não entendi exatamente o que eles estavam mostrando. À medida que eu fui me aproximando, o monitor foi me detectando e aí eu fazia parte da arte que estava lá, do trabalho artístico. E se tivesse mais alguma outra pessoa, também iria. Então, à medida que eu me mexia para lá ou para cá, aquele percentual de humana, ele variava. Por quê? Porque as máquinas, elas vão identificando pequenas situações, por exemplo, o cabelo, o braço, né? Eu estava com uma bolsa atrás, então claro que isso implicava que aquela bolsa não era humana, certo? Então a arte digital, ela serve para isso, para a gente brincar, né? E sentir também essas emoções, imaginar aí o que o artista quis nos contar. Bacana, né? Mas o MUMA não acaba aí não. Se a gente sair do Centro de Arte Digital, a gente vai chegar na sala Célia Neves Lazarotto. Então, esse nome familiar, não é? Estão lembrando de alguma coisa? Isso mesmo, ela faz uma grande homenagem à esposa de Poti Lazarotto. E ela guarda um acervo muito especial, que é a coleção do casal, da Célia e do Poti, doada para o museu pelo próprio Poti. Então, nesse acervo nós temos obras de grandes artistas, como Portinari, Picasso, Di Cavalcanti, Guinar, Vanzetti, entre outros. Mas a sala não é usada somente para isso. Em todos os momentos nós vamos poder observar o material da coleção do casal. Porém, em alguns momentos a sala é cedida para outras exposições, porque ela faz parte do museu e da Fundação Cultural. Certo? Então ela é ocupada com outras coisas também, mas o nome da sala continua sendo Célia Neves Lazarotto. Outra situação bem peculiar, vocês viram lá no vídeo que o museu ele sofreu algumas reformas. Olha só, essa sala aí é a sala do acervo. É o material que fica guardado. Então essa sala é climatizada para poder proteger de maneira adequada todo o acervo do Museu Municipal de Arte, o MUMA. E por falar em Poti, vamos ver se tem alguma obra do artista naquele lugar? Olha só, temos um grande painel chamado A Comunicação, de 1969. Esse painel, gente, ele mostra a imaginação de Poti em relação ao homem ter conquistado a Lua. Só que dentro da imaginação dele, né, claro, tudo foi registrado por forma da TV, por isso o nome é comunicação. Dentro da imaginação dele, o homem não vai parar por aí não. O homem vai chegar ao Sol e sempre com a TV para registrar e comunicar tudo. Por isso,
a forma como está ali, a gente consegue imaginar um pouquinho do que o artista quis nos contar. A parte da comunicação, a televisão, o sol, a lua, tudo isso a gente pode imaginar e observar nesse painel de madeira feito pelo artista em 1969. E por falar em Poti, né? Eu acho que vocês já conhecem. Olha só, nosso grande artista, aquele que nasceu no dia do aniversário da nossa cidade, ele tem espalhado por Curitiba inúmeras obras. Mas isso dá uma outra aula, não é verdade? Para mostrar para vocês um pouquinho quem foi Poti, nós preparamos o trecho de um vídeo do pessoal lá da Agência Escola de Comunicação da Universidade Federal do Paraná. Vamos assistir? Para quem vive em Curitiba, se deparar com o vigor destes traços que fazem de muitas praças e edifícios da cidade uma janela para outros tempos é contar com o aceno discreto de um vizinho ilustre. As linhas modernas, que parecem não hesitar do presente, ao colorir painéis e murais, gravam passagens marcantes do Paraná e da sua capital numa forma de democratizar para o público uma pequena, mas significativa fração de sua obra. Pegamos carona nessa imensidão artística de Poti Lazarotto. Mas antes de dar o play, vale um parênteses para esse grande artista plástico paranaense. Poti tinha nome de imperador, mas foi a majestade de uma nação indígena que selou artisticamente uma referência. O nosso Poti se chamava Napoleão Potiguara Lazarotto e veio ao mundo em 29 de março de 1924. Curiosamente, na mesma data da fundação de Curitiba, que viu nascer um dos mais importantes ilustradores brasileiros. Ilustrador de livros de autores como Jorge Amado e Raquel de Queiroz, o também gravador, desenhista e muralista era filho de italianos e se interessou por desenho bem cedo, ainda na infância. A mãe cuidava de um restaurante, o Vagão do Armistício, batizado dessa forma numa alusão ao formato de container de guerra que servia ao famoso risoto da família. Ali, intelectuais, artistas e políticos se deliciavam com o jantar à base de muita polenta, inclusive Manuel Ribas, o interventor do Estado na época, que patrocinou a ida do então menino Poti para a Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. A formação em pintura o levou para a gravura e a litografia em outras instituições, como a Escola Superior de Belas Artes de Paris, na França. A partir da década de 60, Poti desenvolve vários trabalhos como muralista em edifícios públicos e particulares no Brasil e no exterior, e Curitiba reúne boa parte desse acervo ao ar livre em diversos pontos da cidade. Poti faleceu aos 74 anos em 7 de maio de 1998, e seguir os seus traços é a carona ideal para quem quer viajar pela própria história. Viram quanta coisa? Isso realmente dá uma outra aula, né? Quem sabe vocês ainda não vão ouvir falar de Poti nas nossas aulas, não é verdade? Já ouviram grandes coisas sobre ele? Quem sabe não ganha uma aula inteira sobre Poti? Aguarde! Então, outra parte do acervo do museu, ele não está propriamente dentro das salas. Vamos observar aqui. Opa! Aí! Ele está lá na fachada, olha só. Estão vendo? Na fachada do museu? Isso, esse painel, gente, é um mosaico. Isso mesmo, de um artista chamado Franco Giglio. Isso, um italiano. Esse painel estava numa casa que ia ser demolida e aí, para salvar o painel, ele foi retirado e colocado na fachada do museu já lá no comecinho, quando ele era Centro Cultural do Portão. Muitas pessoas podem passar por ali e ele mostra um pouco da cultura, né? Se a gente observar, ele está retratando a cultura ali.
Então a gente pode passar na frente, nem entrar no lugar e já pode observar esse grande painel na fachada do Centro Cultural. Isso também é parte do acervo do MUMA. Outro painel do mesmo artista é esse aí, ó. Ele fica lá no subsolo, perto da sala Célia Neves Lazarotto. Isso, e ele é de azulejo, isso mesmo, é um mosaico de azulejo, mas não é do Poti, ele é do Franco Giglio. E ele mostra os símbolos do paranismo. Vamos ver se vocês identificam. Isso, olha, araucárias, a gralha, os pinhões. Muito bem. E quem foi esse grande artista? Franco Giglio. Então, esse italiano veio para o Brasil sem saber nada sobre arte. Ele é autodidata, vocês sabiam? Ele não fez curso de arte. Ele simplesmente começou a trabalhar com artistas, com muralistas e se tornou um grande desenhista, muralista e mosaicista. Isso mesmo, aquele que faz mosaico. Ah, mas professora, você falou que não era só museu, você só está falando de museu. Pois é, então vamos conhecer um outro lado do nosso complexo cultural? Olha lá, o nosso teatro, o Auditório Antônio Carlos Craide. Isso, que homenageia esse grande músico aqui do Paraná. É verdade. Esse teatro, gente, ele cabe cerca de 160 pessoas aproximadamente e serve como palco para apresentações variadas de música, dança, teatro, para formaturas, para escolas fazerem apresentações. É um espaço múltiplo, muito bacana e muito bem organizado, certo? E o nosso cinema? Ah, chegamos na parte tão esperada. Isso mesmo, temos lá dentro do complexo Portão Cultural o Cine Guarani, com suas poltronas, sua organização, equipamentos de primeira e que passam filmes variados que vêm de escolhas da Cinemateca de Curitiba. Vocês sabiam que o Cine Guarani foi um cinema de rua? Desde 1955, ali no bairro do Portão. E, a partir do momento que ele passou para dentro do Centro Cultural, ele passou a ser um cinema interno. O Cine Guarani está fechado no momento, mas assim que essa pandemia acabar, ele vai ser reaberto. Suas salas estão tinindo, linda, tá? Muito bem, e agora nós vamos falar da parte que eu amo particularmente dentro desse complexo, que é a biblioteca. Mas não é mais biblioteca, vocês sabiam? Foi biblioteca na época em que era Centro Cultural do Portão. Agora é a Casa de Leitura Wilson Bueno. Isso mesmo, mais uma das inúmeras casas de leitura que nós temos aqui na nossa Curitiba. Esta casa de leitura está à disposição de todos, com um acervo grandioso, mais de 6.000 livros. E na parede desta casa de leitura, nós temos uma outra obra de arte, um outro painel. Vocês sabiam disso? Mas eu já conto para vocês um pouquinho mais. O que é importante a gente entender que o Wilson Bueno foi um poeta, um escritor aqui da nossa cidade e foi homenageado com seu nome nessa casa de leitura. E que a casa de leitura está aberta de uma forma um pouquinho diferente do que ela recebia antigamente os frequentadores. Vamos ver um pouquinho lá? Muito bem, olha só. Ela tem as estantes de livros, mas as pessoas agora não podem chegar na estante. O que a pessoa pode fazer é consultar o acervo de forma virtual. E aí, dentro do acervo, ela escolhe o livro, liga, agenda e vai buscar. Ou então ela vai até lá, alguns livros ficam à disposição sobre a mesa, uma mesa que tem de separação, né? E a pessoa pega o livro e pode levar para casa para poder entender um pouquinho daquilo que estava procurando, certo? Aí, todo esse material é devolvido para essa casa de leitura com a maior segurança, vocês sabiam? Isso mesmo, quando você chega lá para devolver um livro como esse, você não entrega para o atendente, você vai colocar dentro de uma caixinha, um dia depois de 24 horas, esse atendente vai pegar com luvas, vai fazer a higienização do livro e vai colocar o livro naquelas estantes que ficam vazias, que estão bem no meio ali, que elas vão ficar, são as estantes da quarentena. Isso mesmo, os livros vão ficar em quarentena.
por 5 dias e depois eles voltam para a estante para poderem serem emprestados novamente, certo? E lembra que eu falei que tinha um painel? Olha lá, esse painel é da artista Denise Roman. Quer ver? Olha só, ela retrata algumas crianças lendo livros do Wilson Bueno. Dá uma olhadinha lá, ó. E uma outra, ela coloca a assinatura dela. Vejam que importante. Ela fez todo esse painel, gente, durante uns 2 ou 3 anos, usando giz crayon, uma técnica muito bacana. E a Denise foi escolhida para fazer esse painel dentro da casa de leitura porque era muito amiga do Wilson Bueno. Lembram lá que eu falei para vocês que os livros ficavam de quarentena? Olha lá, ó, o cestinho aonde eles são colocados, devolvidos, né? Onde por um acaso eu pego esse livro e devolvo, tá? E aí eles vão para essa estante ali, ó, que é a estante aonde os livros ficam por 5 dias, depois de higienizados, certo? E aí eles vão ser devolvidos para a estante. Se você quiser consultar o acervo, olha só, você pode achar o livro que você quiser por meio desse QR Code. Acesse o QR Code ou acesse o site da biblioteca, da casa de leitura e escolhe lá o seu livro. Liga lá, marca com eles e vai buscar, com toda a segurança. Outras questões da casa de leitura, como a contação de histórias, ainda não estão acontecendo, mas tem inúmeras situações que você pode consultar no site. Eles têm umas surpresas lá para vocês. Dá uma olhadinha, vale muito a pena. Então, como eu conversei com vocês, vocês lembram que eu comentei que o acervo do museu do MUMA não é só dentro da casa do museu? Então, olha só esta obra. Vocês estão vendo? Uma obra vermelha. Ah, alguns já estão lembrando aí, né? Tem, isso mesmo, tem uma artista japonesa chamada Tomi Otaki que trouxe para nós esse belo presente de 11 metros de altura. Por isso, esta obra do acervo não está dentro do MUMA. Muito bem, então olha só, esta obra está nos fundos do Complexo Portão Cultural e pode ser vista de todos os ângulos por qualquer pessoa. O que você imagina que é essa obra? Ela é de 1996 e não tem ainda um título. A artista não deu um título, porque ela fez essa obra para homenagear a amizade, o centenário de amizade Brasil-Japão, em 1996. O que será que você está imaginando ali? Eu tenho meu palpite. Eu imaginei um coração para representar a amizade entre os dois países. E lá atrás, onde fica essa obra, não sei se você está conseguindo ver aquele vermelhinho, lembra lá no vídeo inicial? Falou que tinha aquele bosque de eucaliptos, certo? O bosque, belo bosque, na verdade, ele é uma praça. A Praça Professora Hildegard Schmar. Isso mesmo, é utilizada por toda a população ali do entorno e por muitas pessoas que frequentam o complexo cultural. Um espaço muito gostoso que abriga muita coisa ali que a gente pode ficar curtindo. Uma sombra, uma tranquilidade, certo? É uma praça bem ali no meio, atrás do complexo cultural. Gostaram de conhecer esse complexo? Então eu vou propor uma atividade para vocês. Como é que vocês vão registrar tudo isso que eu contei? Eu pensei da seguinte forma, usando um pouquinho do que nós vimos na exposição da Yara Martins, lembram dela? E um pouquinho daquilo que ela quis passar para a gente vai fazer o nosso registro de forma artística. Afinal, era um espaço cultural, não é verdade? Vamos mostrar nossa cultura, não é mesmo? Vamos lá? Então, olha só, nossa atividade vai ser sobre esta obra aí, ó. Sobre não, né? Vai ser inspirado nessa obra. Olhem bem de pertinho. Cheguem bem próximo da TV. Estão vendo a obra? Muito bem. Ela parece um barro, não é? Uma pedra de barro. Agora observem na parede. Não parece um carimbo desta pedra de barro lá na parede? Como será que eles levantaram e carimbaram essa pedra? Será que é pedra? Observem aí agora. Bem atentos, atenção. Onde eu estou?
Estou pisando sobre a obra. Isso mesmo, olha só. Sabem por quê, gente? Porque esta é uma obra que foi feita para isso, para que as pessoas pisem. Ela não é de barro, ela não é de pedra, ela é de espuma. E assim foi fácil de levantar e carimbá-la na parede. Só que esta obra, em específico, ela lembra um grande desastre natural que aconteceu em Brumadinho, Minas Gerais. E ela retrata as muitas pessoas que morreram enterradas pelo barro da barragem que se rompeu. Então a artista quis mostrar que embaixo daquele barro há pessoas. Bem forte, né? São reflexões que a gente precisa ter e muito na nossa vida. E é isso que a arte nos provoca. Nos provoca sentimentos, nem sempre sentimentos tão bons. Às vezes são sentimentos de tristeza. Mas nós podemos organizar tudo isso. Vamos colocar nosso sentimento para fora? Então, olha só, você vai precisar desses materiais. Não se preocupe se você não tiver agora. Eu vou mostrar para você rapidamente como fazer e depois você faz com calma na sua casa. Olha, você vai precisar da bandeja, daquelas de isopor que guardam carnes e outras coisas aí na sua casa. Aquela usada mesmo, não é para comprar, tá? Um rolinho, tinta de qualquer cor, desde que sejam cores fortes, e um lápis com a ponta não muito afiada, certo? Então, de posse desse material, eu vou propor a atividade. Eu vou mostrar agora e aí vocês podem fazer depois com tranquilidade, certo? Olha aqui, pode ser essas bandejinhas que você pode recortar. Se ela tiver alguma coisa aqui atrás, você não vai usar essa parte. Então você recorta essa aba para usar só o meio. Ela vai ficar assim, ó. Pode ser dessas aqui também. O importante é que ela não tenha nada impresso, certo? Eu escolhi um prato redondo, um prato de isopor normal. Poderia ter escolhido isso tranquilamente, certo? Muito bem. Então, olha só, com um lápis de ponta grossa, você vai fazer um desenho pensando em tudo aquilo que a gente viu nesse complexo cultural, Portão Cultural, certo? Então, desenhe o que você quiser. Você pode desenhar um prédio, uma obra, até realmente uma parte das obras que você visitou, né? Pode desenhar o cinema, algo que lembre o cinema, o teatro, né? A biblioteca, por que não? Então, olha só, você vai desenhar com cuidado, só não escreva nada. Por quê? Tudo que você desenhar aqui vai sair ao contrário na folha, porque nós vamos fazer um carimbo. Lembra que a artista fez o desenho, passou a tinta e carimbou na parede? Então, inspirado no que ela fez, nós vamos fazer o desenho. Eu vou desenhar aqui, ó, não aperte muito, mas também não faça de leve. Eu vou desenhar aqui, tentar, né, uma parte do prédio do Portão Cultural, certo? Tô fazendo aqui, painel. Você não vai conseguir ver o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu estou desenhando no isopor com lápis. E ele não pega. Querem ver? Olha só, conseguiram ver alguma coisa? Difícil, né? Mas o desenho está aqui, né? Se eu passar a mão, eu consigo ver, certo? O que eu vou fazer agora? Rapidamente, eu vou colocar um pouco de tinta, vou misturar a tinta, eu escolhi uma cor escura. Vou misturar a tinta aqui, vou passar este rolinho e aí eu vou passar em toda a superfície do meu desenho, certo? Muito bem, passei em toda a superfície, ó. E agora eu vou carimbar ele numa folha. Pego uma folha, muito bem. E agora que você já passou o rolo com uma boa quantidade de tinta, você vai carimbar na folha. Como se fosse um carimbo mesmo. Isso aqui. Ó, aperta um pouquinho. E aí, vamos ver. Olha lá, nosso desenho ficou com a parte branca. Estão vendo? Então, bem simples, você pode escolher o desenho que você quiser e fazer o seu carimbo com a bandejinha de isopor. Esse vai ser o nosso registro para essa aula do Portão Cultural. Um registro cultural para um espaço cultural.
Gostaram de passear comigo por esse espaço? Ah, eu adorei participar com vocês e trazer um pouquinho desse lugar para todos nós. Certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau!